Sério, o que tá acontecendo com o Jujutsu Kaisen? De novo, a exata mesma fórmula foi usada nesse capítulo. Kusakabe foi exaltado pelo roteiro, teve o seu momento de glória chegando a cortar o Sukuna inteiro e, assim como todos os outros, aparece derrotado no chão depois de ter sido cortado em off. E detalhe, o Kusakabe foi mais um que conseguiu evitar o corte dimensional do Sukuna nesse capítulo, hein, cara? Não é possível, o Gege ele tá fazendo isso de birra, fazendo todo mundo conseguir evitar o corte do Sukuna, menos o homem. Mas enfim, vamos falar... Cara, eu não queria, mas vamos. E no final, seguindo a exata mesma fórmula de antes, temos a aparição do próximo da fila, que é o Miguel. Sim, o Miguel, aquele cara que lutou com o Gojo lá no filme Zero. E o pior é que eu confesso, mesmo seguindo a mesma fórmula de sempre, eu confesso que eu hypei a aparição dele nesse capítulo, mesmo que, a princípio, a gente não possa esperar absolutamente nada dele, porque o Kusakabe, pelo menos a gente sabia que ele ainda tinha uma técnica a ser revelada ainda, que foi o que aconteceu nesse capítulo, mas esse Miguel, a única saída para ele ter alguma relevância nessa luta é aquela corda que ele usou no filme Zero, que era capaz de anular técnicas amaldiçoadas. Só que tem um detalhe, aquela corda teoricamente não existe mais, então teria que existir uma outra saída que a gente vai comentar ainda nesse vídeo, mas eu já adianto pra vocês, pode ser que aquela exata mesma corda não tenha sido completamente destruída. Vamos falar mais sobre isso hoje, nessa análise do capítulo 254 de Jujutsu Kaisen. Antes da gente começar, você já sabe, pegue o dedo do Sukuna e siga a mesma fórmula de todo o vídeo, clicando no botão do like para impulsionar o vídeo e lembrar de conferir se você está inscrito no canal e com o sininho ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo sobre a reta final de Jujutsu Kaisen e saber quem vai ser o próximo a ser derrotado. Bom, o próximo a gente já sabe, vai ser o Miguel. Mas quem vai ser depois do Miguel, então? Beleza, galera. Começamos, então, o capítulo com uma surpresa que foi o Kusakabe já de cara ativando a sua segunda técnica do domínio simples, chamada de Saque da Katana, Lua do Entardecer. Só recapitulando, o Kusakabe ele apresentou duas técnicas de domínio simples pra gente até então. A primeira, que foi o Saque de Katana Bato, em que ele cobre a sua espada com energia amaldiçoada e gira ela com uma velocidade absurda dentro do seu domínio simples que ele usa lá no arco de Shibuya, e a segunda, que foi aquela técnica que ele estava prestes a usar também no arco de Shibuya, mas ele foi interrompido pela luta do Sukuna e do Jogo. E desde então, a gente só sabia que essa técnica existia, mas a gente nunca tinha visto o seu efeito na prática até esse capítulo. De qualquer forma, vemos então o Sukuna testando o Kusakabe, lançando cortes em direção a ele, e o Kusakabe conseguindo refletir todos eles só com o estado básico do seu domínio simples, né, que permite com que ele reaja de forma automática a tudo que entra no espaço do seu domínio simples. Essa é basicamente a forma base do domínio simples do Kusakabe, que funciona de forma defensiva, fora as outras duas técnicas que eu comentei antes, né, que funcionam de forma ofensiva quando ele decide atacar o seu alvo de forma intencional. Até que o Sukuna decide finalmente apelar e lançar o maldito corte dimensional, o destrinchar que corta o mundo contra o Kusakabe. E aí? Será que o Kusakabe conseguiu refletir o corte? Calma, segura aí. Antes da gente ter essa resposta, vemos no capítulo mais uma espécie de flashback barra quebra da quarta parede, com os personagens da geração passada mais uma vez sendo entrevistados e enaltecendo o Kusakabe, assim como tivemos no capítulo passado. Então vemos a Mei Mei dizendo que, se falar de poder bruto, ela e o Nanami são mais poderosos do que ele, o que foi engraçado, né? Ela com toda a humildade dela, mas que o Kusakabe é um homem útil, do tipo que sabe se virar e alguém que você gostaria de ter em uma ilha deserta. Também vemos o Nanami dizendo que o Kusakabe só consegue se imaginar perdendo quando ele deveria se imaginar vencendo, que ele é um mestre espadachim com uma variedade grande de técnicas, engraçado que a gente só viu duas, mas enfim, e que o seu ponto forte é a capacidade de análise e julgamento baseado no seu amplo conhecimento em Jujutsu. Sim, Nanami, tipo quando ele alegou que a vitória era do Satoru Gojo, né? Foi bem analítico, bem certeira a análise dele. E vemos também o próprio Satoru Gojo dizer que ele é muito bom no domínio simples porque normalmente os iniciantes precisam estabelecer uma série de condições para fortalecer o seu domínio simples, como por exemplo a Miwa, que criou a condição de não poder mover os seus pés para que ela pudesse manter o seu domínio simples ativado, mas que o Kusakabe consegue manter o seu domínio simples sem nenhum voto, e ainda assim com uma área de alcance incrivelmente extensa.
Com isso, então, voltamos ao presente e vemos o Kusakabe expandindo ainda mais o alcance do seu domínio simples a ponto de conseguir cobrir o próprio Sukuna. Nisso, Sukuna diz que o Kusakabe fez isso para ampliar o alvo da sua técnica, ou seja, a mesma coisa que o Sukuna também fez ao criar o seu corte dimensional, que ele sempre diz, né, que amplia o alvo da técnica porque ao invés de mirar num alvo puro e simples, ele mira basicamente no tecido do espaço-tempo que tá ali presente também, né, no local onde o alvo se encontra. Só que no caso do Kusakabe já é um pouco mais simples. Ele expandir o alvo da sua técnica significa simplesmente, né, e basicamente que ele ampliou o alcance do seu domínio simples, a área do seu domínio simples, né, e por isso o alvo da sua técnica se tornou ainda maior. E assim como o Kusakabe intercepta automaticamente qualquer projétil que adentre o seu domínio, isso se aplica também a qualquer intruso que adentre nele, no caso no domínio simples, nesse caso o próprio Sukuna. O resultado disso, vemos o Kusakabe cortando o Sukuna inteiro de forma automática, que foi o grande momento do Kusakabe nesse capítulo e nesse arco inclusive também, né? Agora, o que aconteceu com o maldito corte dimensional do Sukuna, afinal? Foi defendido pelo Kusakabe ou não? Ao meu ver, galera, assim que o Sukuna começou a recitar o encantamento do corte, o Kusakabe ampliou o seu domínio simples, como a gente viu, o que fez com que o Sukuna fosse surpreendido e parasse de recitar o encantamento, ou seja, o corte não teria sido sequer lançado contra o Kusakabe. Agora, por mais que o Kusakabe não tenha exatamente defendido o corte dimensional do Sukuna, ele foi mais um que conseguiu reagir ao corte antes que ele fosse lançado. Repare, não é como se o Sukuna tivesse lançado o corte e o Kusakabe tivesse defendido de forma automática, o que ao meu ver, né, também não seria possível, né? Ele seria cortado junto da espada e a porra toda, mas o Kusakabe conseguiu perceber a intenção do Sukuna e já se precaveu de antemão. Cara, não é possível. O Gege, ele tá fazendo isso de propósito, ele tá fazendo isso de birra, fazendo praticamente todo mundo do elenco evitar o corte do Sukuna só porque os fãs não aceitaram a morte do Gojo. E por isso o autor vai lá de birra e faz todo mundo reagir ao maldito corte, seja impedindo o Sukuna de usar, como o Kusakabe, seja desviando do corte, como a Maki, ou simplesmente tancando e não morrendo, teoricamente, né, como o Yuta. E nunca dá uma explicação razoável do porquê só o Gojo ter sido o único que morreu pra essa porra. E eu sempre vejo gente dizer que foi pelo Gojo ter sido o primeiro a ver o Sukuna lançar esse corte e ter sido pego de surpresa. De fato, foi a primeira vez que o Sukuna lançou aquele corte, mas não foi a primeira vez que o Gojo viu aquele corte. A primeira vez foi momentos antes, quando o Mahoraga cortou o braço do Gojo. Então, mesmo que fosse a primeira vez do Sukuna lançando aquele corte, né, sendo o próprio Sukuna, era pro Gojo ter plena ciência do que estava por vir. Mas enfim, foda-se. Eu não aguento mais esse assunto e o autor ele só fica batendo nessa exata mesma tecla toda vez que ele faz isso, de alguém desviar, de alguém evitar, de o corte do mundo não funcionar em alguém. Então foda-se. Voltando à luta, vemos a espada do Kusakabe sendo partida ao meio e a gente não sabe se foi por alguma reação do Sukuna ou se a espada simplesmente quebrou de tanto ser usada pelo Kusakabe, de tentar cortar o Sukuna. Nisso, o Kusakabe decide sair no soco, já não tinha mais espada, ele decide então sair no soco com o Sukuna, e a essa altura a gente já não sabe mais se isso também é o reflexo automático do domínio simples, né, que faz com que o Kusakabe tenha o seu corpo, tenha uma reação automática ali dentro do domínio simples, ou se ele está nesse momento atacando o Sukuna de forma consciente, mas é provável, assim, pode ser qualquer uma das duas possibilidades. Pode ser que seja a segunda opção, já que o Sukuna é arremessado para longe e o Kusakabe vai atrás dele, ou seja, teoricamente o Kusakabe ele saiu da área do seu domínio simples nessa hora e não teria mais como ele atacar de forma automática, ou ainda pode ser que o domínio simples dele seja igual ao da Yuki Tsukumo, que se movia junto dela enquanto ela corria. Não dá pra ter certeza, mas não. Eu chutaria essa opção, sabe? Do domínio simples do Kusakabe se mover junto dele. Kusakabe então nessa hora fica surpreso com o fato dele estar se esforçando tanto assim contra o Sukuna e começa a tentar
pensar no motivo para ele estar fazendo tudo aquilo, né? Se esforçando tanto naquela batalha. Nessa hora, ele lembra do diretor Yaga, lembra dos alunos que deram suas vidas ali durante essa batalha e que ele simplesmente, como um adulto, deveria dar tudo de si por esse motivo. A gente até vê, né, novamente o Gojo, a Mei-Mei e o Nanami aparecendo para dizer que o motivo que eles apoiam tanto o Kusakabe é por ele ser um cara gentil, então teve toda uma construção muito bonita pro ato final do Kusakabe nesse capítulo que eu gostei bastante. O Gege, ele fez a gente gostar do homem. Vemos então o Kusakabe usando uma técnica inédita do seu arsenal nesse capítulo, chamada Lua Nebulosa, onde ele consegue completar a área faltante da sua espada com energia amaldiçoada. Ou seja, aqui falando novamente sobre o domínio simples, aqui nesse momento o Kusakabe ele precisaria ter ativado novamente o seu domínio simples, ou realmente o seu domínio se move junto com ele e continua ativado durante todo o capítulo, né? Enquanto ele se movia, já que as suas técnicas de espada necessitam da ativação do domínio simples, e a gente não viu ele ativando um domínio simples pela segunda vez, então é provável que tivesse ficado ativo durante todo o capítulo mesmo. Enfim, é um detalhe bobo, mas só pra vocês saberem. De qualquer forma, Kusakabe tenta surpreender o Sukuna e perfurar novamente o seu coração, mas o Sukuna simplesmente para a espada dele com os dedos e o Kusakabe reconhece a derrota a partir daquele momento. Vemos então na página seguinte o Kusakabe já caído no chão com o peito cortado e o menino Ui chegando para teleportar ele para longe do Sukuna. Só que diferente das outras vezes, dessa vez o Sukuna aparece atrás do moleque, só a silhueta do monstro, dizendo que isso já estava ficando irritante demais. E chega com a intenção de matar o Ui de uma vez, mas eis que, para surpresa de absolutamente todo mundo, do nada surge o Miguel para salvar o Ui dos cortes do Sukuna. Miguel já aparece do alto de um prédio, obviamente para elevar a moral dele, colocando ele num patamar de superioridade em relação ao Sukuna ali, pelo menos, né, fisicamente falando, e vemos o Sukuna dizendo: "Eu não conheço esse rosto." E o Miguel responde dizendo: "Se não me conhece, então é um ignorante mesmo." E ainda continua, é por isso que esse povinho de ilha é tão desantenado, se referindo aos japoneses que moram numa ilha. Caralho, chegou pra ajudar, mas já chegou altamente racista com os japoneses. Mas vamos lá, galera. Fora o fato desse gancho seguir a exata mesma fórmula de sempre, a aparição do Miguel veio completamente do nada mesmo. É aquele meme, né? Apareça no volume 0, apanhe pro Gojo, volte pra África e treine o aluno do cara que te bateu, suma por mais de 200 capítulos, apareça do nada na reta final, simplesmente Miguel. Mas vamos lá, o motivo do Miguel ter aparecido aqui provavelmente foi algum pedido direto do Gojo durante aquele intervalo de um mês antes da batalha, até porque foi o próprio Gojo, né, que mandou o Yuta ir treinar com o Miguel na África, né? O Miguel, ele tava lá no filme 0, no volume 0, só como um contratado mesmo, né? Só que depois ele também ali aceitou treinar o Yuta a pedido do Gojo. Nem sei se envolveu dinheiro também nessa negociação entre eles, mas de certa forma um laço acabou sendo criado ali, né? Uma relação acabou sendo criada entre eles, e pode ser que tenha sido o próprio Gojo que tenha solicitado a ajuda do Miguel para que ele fosse até o Japão. Agora a pergunta que fica é: será que o Miguel vai ser realmente útil contra o Sukuna numa batalha direta? Ele já salvou o Ui, o que foi, né, de uma ajuda muito grande, mas diretamente será que ele vai fazer alguma coisa? Isso porque a grande vantagem do Miguel era aquela corda negra que ele usou contra o Gojo no filme 0, que era uma ferramenta amaldiçoada capaz de anular os efeitos de outras técnicas amaldiçoadas através do contato físico. Por isso, né, que o Miguel conseguiu anular o Mugen do Gojo e eles ficaram se enfrentando no taijutsu basicamente durante o filme inteiro. O problema é que, por definição, quanto mais a corda é usada, mais ela queima até não sobrar mais nada. Então, apesar da corda ser uma ferramenta apelona, ela tem um limite de uso. Tanto que no final da luta contra o Gojo, só tinha menos da metade da corda sobrando, que ficou com o próprio Gojo, inclusive. Depois a gente vai descobrir isso, na verdade, de centenas de capítulos depois. E mais do que isso, depois que o Miguel volta para a África junto do Yuta, ele tenta conseguir mais dessa corda com o seu clã, porque essa é uma corda passada, né, pelo seu clã de geração em geração, mas terminou que o seu clã não possuía mais nenhuma extensão daquela corda. Mas então, se ele não tem mais essa corda, o que ele veio fazer aqui? Calma, lá no capítulo 145 do mangá, essa corda foi uma das ferramentas amaldiçoadas cogitadas pelos feiticeiros como uma forma de libertar o Gojo do seu selamento na época, porque a corda poderia anular o efeito do reino da prisão. Mas o Yuta, ele diz naquele momento que um ano atrás o Gojo se livrou do restante
restante da corda que o Miguel usou contra ele. Mas e se o Gojo ele não tenha, de fato, destruído o restante da corda com esse se livrar e só tenha deixado ela escondida em algum lugar? Algum lugar que só o próprio Gojo soubesse a localização e por isso que os outros feiticeiros não tentaram correr atrás de encontrar essa corda para usar para tirar o Gojo do seu selamento. Se isso for verdade, o Gojo ele poderia muito bem ter passado essa informação para o Miguel durante esse intervalo de um mês para que o Miguel pudesse ir atrás do restante da corda onde quer que ela estivesse. Ou ainda pode ser que o Gege simplesmente meta o louco e diga que o Miguel ele encontrou mais dessa corda escondida com o seu clã, tipo, na verdade eu só não tinha achado mesmo e consegui achar mais corda aqui, tô com ela aqui, vambora. E eu ainda digo mais, nesse mesmo capítulo 145 foi dito que o Gojo selou a lança celestial invertida do Toad em outro continente ou que ele destruiu essa lança, aquela lança, né, que também anulava técnicas amaldiçoadas. Então, caso o Gojo não tenha, por exemplo, destruído a lança mesmo e deixado ela selada e escondida em algum outro país, em outro continente, como foi explicado, né, como foi uma das duas possibilidades levantadas, pode ser que ele tenha também passado essa informação para o Miguel ir buscar essa lança antes de ir até o Japão. Pra mim, pelo menos, galera, essas são as duas únicas formas dele ter alguma relevância na história, ou seja, poder usar uma ou duas ferramentas amaldiçoadas que podem anular as técnicas do Sukuna de frente. Basta o Gojo não ter destruído elas. Vamos esperar pra ver se isso vai se confirmar como verdade ou não no capítulo que vem, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você ainda esteja um pouco perdido, você pode assistir o meu último vídeo de Jujutsu que foi postado aqui no canal e vai aparecer na tela agora pra você ir lá assistir. E como sempre, eu quero saber o que vocês estão achando desse último capítulo e dessa reta final de Jujutsu aí nos comentários, beleza? Até a próxima, tchau!